Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória, a voz da empresa Vitória Consultoria Política Limitada, no ar, direto de Porto Alegre, hoje trazendo uma história política. As trajetórias políticas se fazem através dos tempos, com muito trabalho e perseverança, com vitórias e derrotas, pessoais e coletivas. Em geral, vivenciadas na busca de ideais e ideias de homens e mulheres que acreditam que, ao servir sua comunidade, podem ajudar as pessoas, e em especial o Brasil. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e urbanista, comunicador, consultor político e de empresas. Oi, gente, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e especialista em alta política. Nosso convidado de hoje não é um estreante, mas um experiente homem público. Nascido em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, de presidente da Câmara de Vereadores da capital a presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, do Pardal Faturador ao Pacto pelo Rio Grande, uma profícua e longa caminhada, secretário do município, várias vezes secretário de Estado do Rio Grande do Sul, passando por cargos federais. Hoje ocupa a presidência da EGR, Empresa Gaúcha de Rodovias. Conosco aqui hoje o meu amigo Luiz Fernando Zacchio. E um fervoroso colorado cuja história se mistura com o Esporte Clube Internacional. Que eu diria que é uma das coisas mais importantes do currículo. Não vou levar muito em conta porque eu sou gremista, mas a gente se respeita. 2-1, então. Então, Zacchio, o que te fez entrar na política e o que te motiva a continuar militando? É interessante, Martina, esta minha definição ou decisão de ingressar na política. Eu estava naquele momento, eu era vice-presidente de futebol do Inter, e em 1990 o senador Simão me fez um convite para que assinasse ficha no MDB, e assinei ficha porque eu tinha identidade eleitoral, né, do cidadão Luiz Fernando com o MDB, votava no MDB, apesar de ser filho de um arenista. Meu pai foi presidente da Arena no Rio Grande do Sul. Foi vereador, foi deputado, enfim, sempre militando no Partido Democrata Cristão, PDC, e depois migrou para a Arena. Mas eu sempre identificado com o MDB, então, aceitando o convite do senador, assinei ficha no MDB em 1990. O que me levou a ser candidato a vereador em 1992, foi quando ingressei na política. Era o momento dos caras pintadas, era o momento do impeachment do Collor. Isso mexia comigo, que tinha lá na época 30 anos. E me identificava com aquele momento, com a própria democracia correndo risco por todas aquelas irregularidades cometidas com o Collor. Se nós hoje olharmos para o que aconteceu no Brasil recentemente, aquilo é coisa de trombadinha. Mas, enfim, mas aquilo fazia com que houvesse um movimento da sociedade, principalmente dos jovens, dos caras pintadas. E aí eu decidi ser candidato. Eu disse, é muito cômodo eu ficar aqui reclamando, protestando e não tentar participar disso de uma maneira efetiva. Quando aí sim resolvi ser candidato em 1992, me elegendo pela primeira vez vereador de Porto Alegre. Show. Muito bem. Tu foste presidente da Assembleia e foste um deputado bastante destacado na Assembleia. Entre as diversas ações, numa ficou bem estampada a tua capacidade de diálogo e de articulação. E é sobre esta que gostaria de saber um pouco. Como surgiu o Pacto pelo Rio Grande? Sérgio, tem uma caminhada aí na frente, né? Me elegi vereador em 92, me reelegi em 96, me elegi novamente em 2000,
Ao longo desse período, mesmo o MDB, na época, em Porto Alegre, era muito pequeno, nós éramos 2 vereadores, no máximo 3, era um partido pequeno. Virei presidente da Câmara Municipal, e eu acho que ali foi um grande aprendizado, porque eu fui presidente em 2001. Na eleição de 2000, foi eleito o Tarso, que tinha sido já prefeito em 94, em 96. Em 2000, o PT elegeu 13 vereadores, o MDB 2. O Fortunati fez 40 mil votos, é a maior votação na história de Porto Alegre. Nenhum vereador conseguiu fazer a votação que o Fortunati fez em 2000. 40 mil votos em 2000, uma Babilônia de votos, hoje seria 60, 70. E com 13 vereadores. Votação de deputado estadual. Né? Hoje estaria eleito como deputado estadual. Ele fez mais votos que fez agora para deputado federal. Nossa. Ele fez 20 e poucos, 26 mil votos. Sim. E fez 40 mil. E o MDB com 2 vereadores, e eu consegui, articulado, construir, e fui eleito presidente, de uma maneira unânime. Havia o interesse do PT também de eleger, e o Fortunati foi escolhido para ser o presidente no 2º ano. Ali mostrava a capacidade do diálogo. Na política, tu constrói dialogando, construindo, articulando com os demais partidos. A democracia é isso. São partidos antagônicos em algumas posições ou visões de sociedade, mas que tem que ter uma capacidade de unir em determinados momentos. Por que eu digo isso? Porque, voltando agora para a questão do Pacto pelo Rio Grande, aí depois eu venho me eleger deputado estadual em 2002, né? Fui líder da bancada, fui líder do governo Rigoto e fui presidente da Assembleia, tudo no primeiro mandato. Poucas vezes isso aconteceu na Assembleia. E fui presidente da Assembleia com este perfil de construir o entendimento entre os demais partidos, os partidos diversos, e ao ser eleito presidente da Assembleia, entendia que o Estado estava num momento de muita acirramento, né, político, ideológico, e isso fazia com que o Estado tivesse prejuízo no seu crescimento, no seu desenvolvimento. As visões antagônicas de ambos os lados faziam e traziam um emperramento na possibilidade de desenvolvimento do Estado. E eu entendia que o Pacto pelo Rio Grande seria um movimento que, primeiro, não envolvesse somente a Assembleia. Teria obrigatoriamente que ser chancelado pela Assembleia, mas que teria que envolver toda a sociedade, todos os segmentos da sociedade, desde a classe trabalhadora, desde os funcionários públicos, desde os grandes empreendedores, as grandes empresas, as universidades, os estudantes. Todo mundo tinha que ter, primeiro, a convicção que o momento do Estado era muito ruim no aspecto financeiro, no aspecto econômico. O Estado já tinha todos esses problemas que agora a gente vê, a discussão no ajuste fiscal. Lá em 2006, que é o momento que nós criamos o pacto, isso foi amplamente discutido e foi amplamente aberto os números, para que todos os deputados tivessem essa convicção, para que todos os partidos políticos tivessem esse conhecimento e que a sociedade, ao saber disso, pudesse dar sua parte de contribuição. E fizemos, né? Isso foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa. Agora, eram 17 pontos que o Pacto pelo Rio Grande, depois de nós passarmos durante 4, 5 meses andando pelo estado todo, fazendo diversos eventos que envolvessem segmentos da sociedade, ouvimos todos. Né? E todos os 10, na época eram 10 partidos, hoje seria 16, 17. Os 10 partidos endossaram, assinaram, concordaram com as recomendações, as indicações do pacto. E isso obrigatoriamente, teria que ser aprovado na Assembleia para que no próximo orçamento houvesse essas modificações, porque o pacto falava, por exemplo, acabava com subsídio às empresas durante um período, não tinha aumento do salário dos funcionários públicos durante 2 anos. Os poderes, era uma grande dificuldade, conseguimos convencer tanto o Poder Judiciário como o Ministério Público e, posteriormente, a Defensoria, que teriam seus orçamentos diminuídos. E a Assembleia Legislativa também, quer dizer, haveria uma contribuição de todos
de todas as instituições para que, ao reduzir os seus orçamentos, sobrasse mais recursos para o Estado para fazer frente às suas necessidades principais, que eram basicamente saúde e educação, e para que nós pudéssemos começar a enfrentar essas questões de pagamento de dívida, as questões de precatório, e sair da fila, e começasse a ter uma política resolutiva no aspecto financeiro. E isso foi feito, foi construído, enfim, uma dificuldade bárbara. Tivemos a contribuição de diversos parlamentares. Eu aqui, se me permite, eu faço uma homenagem ao deputado Busato, falecido, que foi talvez o grande construtor dessa engenharia, porque quando eu formei o pacto, eu peguei o Busato, que era um deputado estadual, mas estava cedido à prefeitura, tiramos da prefeitura para que ele voltasse à Assembleia e fosse o coordenador técnico do pacto, porque ele não era candidato à reeleição. Então nós queríamos descaracterizar, isso não tem interesse político, não tem interesse eleitoral. Havia, por parte do meu partido, que era o governo do Estado, uma desconfiança, porque nós estaríamos expondo os números do governo, e o medo que o Rigoto tinha, na época governador, é que isso pudesse ser explorado no processo eleitoral que era daquele ano, 2006, pela oposição, para que houvesse o desgaste do governo, já que havia a possibilidade, naquele momento, do Rigoto ser candidato à reeleição. E eu mostrei claramente ao Rigoto, e ele foi compreender isso depois. Não havia uma concordância dos partidos, havia uma concordância de todos que entendiam que era um momento único, atípico, do Estado do Rio Grande do Sul, de nós tentarmos fazer o entendimento. Teve a participação extremamente importante dos 3 senadores do Rio Grande do Sul. Os 3 senadores ajudaram muito, comandados pelo Simão, mas com a participação dos outros. A bancada federal, quer dizer, houve a concordância de todos. Para que nós pudéssemos construir o entendimento com o Poder Judiciário, isso não imagine quantas e quantas e quantas horas de reuniões nós tivemos para que pudesse diminuir lá um percentual significativo do seu orçamento. E na medida que acertávamos com o Poder Judiciário, o Ministério Público vinha junto. Então, tudo isso facilitava. A Assembleia já tinha concordado. Então, se criou. E se criou em cima de uma característica, que é a característica de entendimento, de negociar, de conversar, de mostrar, né, as nossas diferenças ficam no campo político, mas a nossa responsabilidade com o Estado independe de partido político. Todos nós tínhamos essa responsabilidade e dela deveríamos participar e tive apoio de deputados importantes. A Assembleia também, é importante que se ressalte isso, ela tinha naquele momento parlamentares que tinham uma responsabilidade, não que esses não tenham, não é isso, mas que tinham um histórico. Nós tínhamos um ex-governador, Jair Soares, que foi parceiro, que ajudou muito nisso. Nós tínhamos um ex-prefeito de Porto Alegre, Raul Ponte, que ajudou e muito para que isso acontecesse. Tínhamos o Flávio Kutz, que era o líder do PT, um político excepcional, com uma visão de Estado. Então, essas pessoas conseguiram e ajudaram que se construísse. O Vieira da Cunha, diversos parlamentares que olhavam o Estado. Diziam, olha, amanhã vai estar o meu partido governando, talvez um parlamentar, um deputado, sejam candidatos a governador, e do jeito que o Estado estava, cada vez mais inviabilizaria. Felizmente, passado aí 15 anos, 10 anos, 15, 14 anos, o governador Eduardo Leite avançou em muitas dessas coisas quando ele fez esse ajuste fiscal. Que passava, a essência do pacto é quase que os mesmos pontos do ajuste fiscal. Só que veja quanto tempo o Estado perdeu. Se lá em 2006, quando foi votado para ser implantado em 2007, a partir de 2007, se tivesse sido implantado, nós já teríamos os benefícios, já teríamos uma situação financeira completamente diferente do que encontra hoje o Estado. Com certeza. Záquia, todos nós enfrentamos momentos complicados na vida, né? Mas na tua trajetória, num determinado momento, sofreste um verdadeiro assassinato de reputações, né? O que ensejou tu escreveres este livro, né? Que é 76 Passos, Dias que Mudaram a Minha Vida, né? Como tu resumiria tudo isso, esse acontecimento triste? Duro. Duro. Mas, eu sempre digo, os 5 dias que passei na cadeia foram um aprendizado muito maior dos 5 anos que eu passei na universidade.
É um outro mundo, é uma outra experiência, é uma outra vida. E ainda mais do jeito que aconteceu e pior do jeito que ela termina. Ela aconteceu de uma maneira, para mim, extremamente surpreendente. Não havia uma razão, não havia por que acontecer. E surpreendente no momento. E o momento que termina, porque passados 7 anos e 3 meses, né? 7 anos e 3 meses, tu fica com uma espada em cima da cabeça. Eu nunca tive o direito de dizer que a minha irregularidade, em tese, teria sido: peguei essa caneca que não era minha, ou peguei um telefone que não era meu. Nunca foi dito por quê e qual a razão de eu mais 17 pessoas, sermos presos. Né? 7 anos e 3 meses depois, o Ministério Público arquiva o inquérito. Sim. Quer dizer, eu não tive nem denúncia. Né? Porque se eu tivesse me denunciado, olha, então secretário, era secretário municipal, o secretário municipal cometeu determinada irregularidade, ele tem todo o direito de se defender, eu ia apresentar as razões que não teria cometido aquela irregularidade. Eu nunca tive esse direito, nunca fui ouvido por ninguém, a não ser uma única vez quando estava preso, que a Polícia Federal, eu fui lá e dei um depoimento de 5 horas. Eu não me furtei em nenhum momento de falar absolutamente nada. Eu respondi todas as perguntas que me fizeram. Sim. Eu não deixei nenhuma pergunta sem resposta. E saí dali com uma absoluta convicção que havia um engano, não tinha porquê. Porque, na época, chama-se Operação Concutari. Na época, diziam assim que teria sido irregularidades na questão de licenciamento para exploração de areia no Rio Guaíba. Isso não passa pela SMAN. Eu era secretário da então SMAN, Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Isso não passa pela SMAN. Isso é FEPAM, é Estado. Aí era negócio de mineração. Daquelas 18 pessoas que estavam presas, 17 comigo, 18, eu conhecia 3. Eu não sabia quem eram as pessoas. Tinha pessoas de Florianópolis, tinha pessoas do interior do estado. Eu não conhecia, eu nunca tinha cruzado em algum momento, e a vida política a gente cruza com muita gente, com essas pessoas. Eu não compreendia, eu conhecia estava preso um ex-colega meu, tinha sido deputado comigo, tinha sido secretário comigo, o outro que era, na época, secretário de Meio Ambiente do Estado, e outro menino que era assessor desse ex-deputado, que infelizmente, depois desse problema, desenvolveu um câncer e veio falecer. Nossa. Não tinha 40 e poucos anos quando faleceu. Certamente, em decorrência desse episódio, talvez tenha alimentado amargura, tristeza, não tem a né? menor dúvida. Sim. E passado todo esse tempo, quando depois já tem gente presa, tem gente condenada e tem gente respondendo processo. E eu nunca fui sequer denunciado. Para ser preso, eu fui. Agora, para ter uma denúncia, que eu pudesse, vai para a justiça responder um processo, depois dos 18 que foi preso, o processo passou para 43 pessoas. Então, 43 pessoas respondem processos, eu repito, algumas condenadas, outros já presos, outros em liberdade, e eu não fui sequer denunciado. Imagina que era a Operação Concutari, o que na direito penal, né? Tu tem que conhecer as pessoas que estão na operação. Se tu não conhecia, não tinha nem nexo de causalidade nenhum entre os parceiros, no caso. Não tinha? Não tinha. Quando eu entrei na Polícia Federal, eu até... O Internacional sempre te abre porta. E um agente da Polícia Federal, Colorado, enfim, se identificou e eu disse: mas o que é isso? E ele disse: olha, Zac, eu não sei, parece que é um negócio de meio ambiente. Eles também não sabiam. O que eu tenho que ver? E ainda brinquei com ele. A coisa importante que eu, como secretário, assinei foi a licença da Arena, do Grêmio. Que foi dada a licença na minha época. Sim. Só que eu disse: pô, fui eu mais 6 secretários, cadê eles? E o prefeito, não estão aqui, então não é isso. Eu não compreendia por que era. Sim. E quando nós fomos para a prisão, e manda para o Presídio Central. Sim, eu li o livro. Vou mandar lá para lá o regimento da brigada, que normalmente botam lá. Não, é Presídio Central. É para te deixar... deixar não é constrangido, te deixar derrubado, porque é um Presídio Central de uma hora para outra. Né?
E a gente começava a conversar, não havia nexo. Eu fiz isso, a minha atividade é essa, isso não tem nada a ver com isso. Não tinha, assim, naquilo ali houve uma participação da secretaria, quem sabe, alguma irregularidade, nada. Interessante é que nunca foi chamado nenhum funcionário da minha secretaria, eu nunca fui chamado depois para um depoimento do próprio Ministério Público, ou no inquérito, ou no processo judicial, nunca. Uma cariação, uma nunca, coisa, nada, absolutamente nada. Me fizeram, na época, pergunta sobre o negócio de Rio Guaíba, sobre uma solicitação que tinha sido feita para cortar uma figueira no Shopping Iguatemi, que está a figueira até hoje. Isso não foi autorizado e não vai ser autorizado. Só que eu fiquei 7 anos e meio. Né? A minha vida política fluiu, evidentemente. Isso é 2013, o Sérgio sabe bem disso, eu era candidato a deputado para em 2014. Eu tinha outras atividades profissionais ligadas ao esporte. Talvez até um candidato a governador, né? A vida política a gente nunca sabe. Né? Eu, que na época não lidava com política, mas eu sempre acompanhei, sempre gostei, eu pensei assim, fizeram isso para tirar o Záquia do páreo. Sabe? É a sensação que passa. É uma sensação, porque né, jogo sujo futebol mesmo. Tá lá. Porque eu digo, responder processo, todo agente público está sujeito a isso. Sim. Né? A improbidade administrativa, sujeito a isso. Agora, te botar na cadeia, sem saber por quê, e passam 7 anos e ninguém te diz o porquê. Capa de jornal, né? Capa de jornal. E depois, quando o processo for arquivado, não botaram na capa do jornal nada, e aí fica... Capa de jornal, televisão, etc, etc. E as pessoas me dizem, mas ninguém é preso de graça, tem esse conceito. Claro. Ninguém é preso de graça. Não. Aí ficava... Onde tem fumaça, tem fogo. Né? Fica a desconfiança. Eram 18, talvez tu não, talvez, quer dizer, amigos, ex-amigos atravessavam a rua quando te encontram, isso é absolutamente verdadeiro. A gente acha, exagero, não. Tinha amigos meus, pessoas que prevavam que tu passa a ter câncer, tu é um canceroso. Não, e ninguém veio para te defender, né? Um veio para 1000 para te detonar E aí, isso tudo, evidentemente, que abala as tuas relações profissionais, as tuas relações pessoais, as políticas a gente fala. Com certeza. Claro que o meu partido sempre me amparou, mas sempre assim. Eu me lembro, logo depois, o Sartori se elege em 2014, um ano depois, e até tinha um movimento, botar o Záquia no governo, nunca prosperou. Eu também não fiz nenhum movimento, mas sei que amigos meus fizeram, não prosperou, porque a Záquia tem uma situação que não explicou até hoje. Tu vê? É como se eu tivesse que explicar, eu tinha a resposta. Quer dizer, passa 7 anos e 3 meses, aí a Justiça pergunta ao Ministério Público. E aqui, especificamente, aí pediram lá 30, 60 dias para responder, foi dado. Aí disse, contra esse cidadão não tem nada, nós arquivamos a denúncia contra ele. Porque não tinha materialidade total, né? Nada. Arquivamos o inquérito. O inquérito. E não tinha nada. Só que a espada ficou, né? Tu explica até hoje. Aí, por que escrevi o livro? Exatamente para contar essa experiência. Acho que é importante as pessoas, ao lerem... Muito interessante, gostei muito do livro. Porque sabia assim, primeiro, o excesso de poder de algumas canetas. Né? Alguém assinou pedindo a prisão. Com certeza. Alguém escreveu. Embasado em quê? Quer dizer, e aí? Aí há reparação? Não há. Não, e o juiz que assina, né, algo assim, sem materialidade nenhuma. É um juiz. Que loucura. Como é que chama? Juiz de plantão do Paraná. Tu vê? A 4ª região, então, aquele final de semana. Por isso eu digo, as coisas são montadas também. Claro. Era um sábado, tu sabe quem é o juiz que tem mão pesada, e vai ser um cara do Paraná que não conhece ninguém, porque se é um juiz daqui, talvez... peraí, eu conheço esse cara, deixa eu olhar com calma. Alinhado com a ideologia de quem fez o... Deixa eu ver quem é. Peraí só um pouquinho. Claro. Tem uma história, tem uma tradição. Não tinha chegado... Eu tinha ocupado esses cargos, tinha sido vereador, presidente da Câmara, secretário municipal, deputado estadual, presidente da Assembleia, secretário da Casa Civil, secretário de Desenvolvimento do Estado. Quer dizer, tu tinha uma história, a pessoa, peraí, deixa eu olhar.
Não é que tu vai passar a mão por cima, mas deixa eu ver com calma. O cara do Paraná assina. O Ministério Público pediu, assina. Alinhado com a ideologia do mentor intelectual da falsa, né? Porque o que me chama a atenção é que essa operação foi anunciada em Israel pelo então governador Tarso Genro. Uma entrevista coletiva às 7h ele anunciou essa... Ele tinha sido o ministro da Justiça, né? Tá. E por que ele estava informado? Enfim, mas ele que anunciou. Ele que anunciou a operação, era uma missão do governo, então tinha todos os representantes da imprensa, ele fez lá uma entrevista coletiva dizendo que estava acontecendo em Porto Alegre, isso. Que barbaridade. Aí botamos no livro, escrevo, conto todas as angústias, a injustiça de tu ser preso e até hoje não sei porquê. Até hoje nunca ninguém me disse, olha, realmente nós erramos, nós achávamos que era isso, mas não é. Sim, porque tu poderia ter tido um desagravo, né? Simplesmente se arquiva e arquivou e deu. É brabo, né? Saca, lendo o teu livro, tem um trecho que comentas que, quando deputado, nunca tivestes um olhar para os detentos, né? Para a situação dos detentos. Isso, para a situação dos detentos. Se voltasse a te eleger, terias algum projeto de lei assim, específico para esse segmento? Sérgio, não necessariamente um projeto de lei. Acho que a pessoa que está presa e condenada tem que cumprir, né? Mas a sensação e a impressão é que são mortos-vivos lá dentro do presídio. As pessoas são mortos-vivos. A pessoa que entra lá e vai ficar um mês, ele nunca mais volta na condição de que entrou. E muitos entram, evidentemente, com motivos reais e condenados, e vão lá permanecer por muito tempo, mas tem muitos jovens que entraram lá porque estavam com baseado de maconha ou alguma coisa assim, que é uma irregularidade, mas espera só um pouquinho, eu não posso entregar eles para aquela universidade, porque ele não sai como uma pessoa normal. A sociedade não consegue recuperar aquilo lá. Sim. Ele, para sobreviver lá dentro, ele tem que se entregar, e se entrega para as facções. As facções pegam essas pessoas e dizem, vou cuidar de ti aqui dentro. E cuidam. Quer dizer, o cuidar é deixar deitar no chão, porque senão ele dorme de pé. É deixar que ele possa esquentar uma comida, porque senão vai comer gelado. Enfim, dão a menor condição de vida. Só que esse menino fica devedor dessa facção. E ele está ali condenado por alguma coisa curta, uma pena mais leve, o prazo que vai ficar lá é menos tempo. Quando ele sai, ele tem que pagar isso. E ele paga participando da facção. E tem que pagar. Então, tu não recupera. Claro que nós estávamos numa outra ala, nós estávamos chama-se uma ala de policiais condenados e condenados com curso superior. Então, tem ali pessoas. Então, a condição humana é outra. Os quartos, o nosso quarto tinha uma televisão. A pessoa que coordenava chama-se xerife. Porque o presídio não fala com o preso, o presídio fala com o xerife, é o cara que é o comandante daquela área. Esse era o Chacal, um ex-policial, foi famoso, que tinha matado 36 pessoas. Nossa. 36 pessoas. E tu junto com e eu estava convivendo com ele de uma hora para outra. Uma pessoa que matou 36 pessoas. E era o teu xerife ainda. E era o meu chefe, entendeu? 36 pessoas. Ele foi brigadiano um período, depois ele trocou de lado e foi assaltante de banco e assaltante de carro forte, etc, etc. E ele sempre dizia assim, eu nunca matei alguém que eu não pudesse dar a mão. Nossa, abuso de confiança quase, assim, tipo, conheci. Interessante. Então, esta era a pessoa que me ensinou coisas importantes. Ele... Sim, tu fala no livro. É bem legal. Ele tinha um apartamento dentro desse contexto. Ele tinha ali uma pequena salinha,
com 2 cadeiras, uma mesinha, era o escritório. Ele tinha um quarto, tinha um banheiro dele e uma cozinha. Cozinha é um lugar para botar uma geladeira. E aí o assessor dele, o abaixo dele, um dia vai lá e diz, olha, e só te chamava de doutor Záquia. Eles mantêm o doutor Záquia. O Gomes, que era o Chacal, queria falar com o senhor podia ir lá no escritório. Tu és maluco, tá dentro do presídio, no escritório. Triste. E aí eu fui lá, né, a gente fica à mercê deles. Sim. Quer ter uma relação boa. E ele disse, doutor Zac, eu vi que o senhor é o líder do grupo. Aí, sou líder, eu estou tomando iniciativa, eu quero condições melhores para todo mundo. Enfim, aí eu disse, não. E ele disse, o senhor, quando quiser chorar, o senhor chora debaixo do chuveiro, para ninguém ver. Porque se os seus comandados verem que o senhor fraquejou, cai a casa. Todo mundo fraqueja. Isso vai lhe bater uma depressão, porque o senhor está aqui, não é seu mundo, mas daí o senhor usa aqui o meu banheiro, água quente, o senhor vem, toma banho aqui e chora debaixo do chuveiro. Ele não pode chorar na frente deles. Interessante. Era um líder, hein? É interessante. Aí que tem horas assim que tu Sim, tá no teu limite. Ah. Tá no teu limite. Passa dia, não passa dia, e teu advogado, tu acha que vai sair amanhã e não sai, quer dizer, começa a te criar toda... Não é teu mundo. Sim. Eu não tô... Porque se tu cometeu uma irregularidade, tu sabe que está lá. Por que tu estás? Aí tu tem a maneira de organizar. Eu não sabia. Então tu conversava com os outros, não havia uma relação. Mas por isso que eu disse, é um aprendizado, aquela convivência, né, pior momento da minha vida, Sim. Mas é um aprendizado. Deste pior momento, tenho que tirar coisas positivas. Né? Quando eu saí dali, eu procurei um psiquiatra, enfim, a gente precisava de um apoio, né? Nas primeiras vezes. E ele me disse um troço super importante. Isso serve para tu limpar a tua agenda. Limpa a tua agenda. Tu vai ver quem é realmente teu amigo e quem não é teu amigo. É verdade. E eu fiz isso. Com certeza. Eu fiz isso. Eu limpei, teve gente que eu excluí da minha relação. Isso aí vai te servir para isso. Vai ver que... E é verdade. Tu amadurece de um lado, tu toma uma porrada dessas que te tira do rumo, mas também tu tem que ver o lado positivo. Né? O lado positivo é um crescimento como ser humano. Né? Tu cresce numa situação dessa. Sim, com certeza. E mudando agora para o Rio Grande do Sul, né? Na última eleição, agora para presidente, foi totalmente polarizada, a mais polarizada dos últimos anos, né? E aqui no nosso estado foi totalmente diferente. A gente elegeu o governador Eduardo Leite, né? Que tu considera ele uma terceira via ou o que tu considera que os gaúchos votaram, fugiram dessa polarização, né? Na verdade. É que eu acho que o governador Eduardo Leite ele tem uma capacidade de articulação, uma capacidade de ser, dentro desse momento de acirramento, boa parte dessa, eu sempre digo, boa parte que votou do Bolsonaro era o anti-Lula. Uhum. Alguns bolsonaristas ferrenhos, convictos, mas boa parte daqueles próximos 50% era o anti-Lula. E quem votou no Lula, boa parte eram pessoas identificadas com a esquerda, com Lula, mas uma grande parte decisiva era o anti-Bolsonaro. Então havia esse acirramento natural, esse acirramento de ideias, porque não é uma eleição normal. A eleição normal, eu divirjo um pouco, né, quando tinha o PSDB e o PT. Havia divergência, mas ali não. Ali era um enfrentamento, era uma guerra, era uma relação odiosa em determinados momentos, de muita inverdade, ambos os lados, fakes, dos dois lados, quer dizer, e pessoas mais do centro que não queriam aquilo, mas no cenário não achavam nenhuma alternativa que pudesse mostrar um outro caminho. Eu acho que o Eduardo Leite, com muita competência e por característica própria, ele, em termos estaduais, ele mostrou isso com muita clareza.
Ele cresce no segundo turno, porque, claro, teve apoio da esquerda, ok, mas teve muita gente que votou no Onyx e que muda de lado no segundo turno, porque o Onyx passou esse ódio da relação, passou essa raiva, e o Eduardo Leite não, mostrando sempre, eu quero o caminho do entendimento, eu quero crescer no Estado, acho que precisa de todo mundo, quero ter o entendimento nacional, independentemente de quem ganhe, se ganhar o Lula, o Bolsonaro, tem que trabalhar em prol do Estado. Essa é uma característica que a sociedade estava querendo. Ninguém quer essa guerra, essa granalização. E o Onyx, de uma maneira equivocada, achando que cresceria somente na questão do Bolsonaro. Tanto é que o Bolsonaro fez uma votação superior à que ele fez no Estado. Ele mostrou que grudou alguma parte, mas não para que houvesse o convencimento. Eu acho que o Eduardo Leite, na medida que ele tem 2 mandatos num estado importante como é o Rio Grande, um jovem, ele passa nesse contexto a ser uma grande alternativa, porque nós vamos ter 4 anos de acirramento, de enfrentamento. Não tem esses atos acontecidos em Brasília, isso mostra todo o governo erra. Esse governo vai errar, como todos erraram em determinado momento. E quando esse governo errar em determinado momento, esse movimento vem para a rua, esse movimento de contestação vem, etc, etc. Todo governo sempre tem um momento de... olha, houve uma denúncia de corrupção, uma denúncia de irregularidade. O Bolsonaro teve isso em relação aos filhos, em relação aos imóveis, etc, etc. Sim. Esse governo vai ter. Eu não estou nem querendo falar do passado. Estou olhando daqui para frente. Isso vai ter como governo normal. E quando tiver isso, a turma vem. Roubaram lá atrás, estão roubando de novo. Então vai crescer cada vez mais esse acirramento. Eu acho que na eleição, daqui a 4 anos, não talvez a municipal, porque a municipal ainda vai ter resquícios desse enfrentamento. Mas daqui a 4 anos, a nacional, ela vai procurar alguém. A sociedade vai ficar cansada. Isso não nos levou a lugar nenhum. Exato. Queremos mudar esse modelo, esse desenho. Aí, tu pega no cenário nacional, tu vai ver assim, tem o Zeno em Minas Gerais, tem o Tarcísio em São Paulo e tem o Eduardo aqui. 3 nomes que hoje as pessoas estão no olhar. O Tarcísio é o primeiro mandato, mas é um estado que é um país. Se for bem em São Paulo, ele desbanca o Bolsonaro. Está no páreo. E ocupa esse espaço da direita não tão radical, mas ocupa esse espaço. O Zeno, em Minas Gerais, eu acho que ele tem uma dificuldade. Né? Ele fez um bom governo, reconhecido, eleito no primeiro turno, mas não mostrou uma capacidade, do meu entendimento, uma capacidade política. Ele não conseguiu reverter a situação do Bolsonaro em Minas Gerais. Isso. Então, essa liderança política dele talvez é só regional. Eu acho que é essa avaliação que tem que olhar. E é um partido que também ainda tem as suas dificuldades. É um partido que não encontrou o seu caminho natural. O Novo tem posições muito boas em determinadas coisas, mas tem posições retrógradas em outras coisas, muito radicais. Não sei se ele vai conseguir se sustentar com essa dificuldade interna do Novo. E o outro, o Eduardo Leite, governador de 2 mandatos no Rio Grande do Sul, que não era nem PT nem Bolsonaro, que venceu o PT e venceu o Bolsonaro, quer dizer, jovem, né? Eu acho que a sociedade procura isso. Jovem com experiência. É difícil ter esse produto, mas ele vai ser um jovem, tem 38 anos, vai ter 42 anos, um jovem com 42 anos, mas com 8 anos de governo do Rio Grande do Sul, com 2 mandatos no governo, e se manter esses números, esse crescimento do Estado, com a imagem de gestor bom, um gestor que dialoga, né? Ele conversa com todos, bom de televisão. Acho que pode ser uma bela alternativa para o processo daqui a 4 anos. Com certeza. Está sendo vamos chamar de um aliado, né, do nosso governador eleito, inclusive o MDB
tá na vice, né, com Gabriel Souza. O que tu acha assim que podemos esperar nos próximos 4 anos, governo Eduardo Leite, assim, né, nessa linha que ele vem, né, e em especial na tua área, né, o que tu acha que vamos ver aí nesses 4 anos? Eu acho que o mais importante, o Rio Grande, pela primeira vez, Sérgio, ele dá continuidade ao modelo. Ele deu, se nós pegarmos o modelo do Sartori, o Leite modernizou esse modelo, porque mas ele, dos princípios básicos, ele dá continuidade. Claro que botou a mão dele, com uma outra velocidade, com uma outra modernidade, com uma outra visão, mas os princípios o mesmo. Aí ele vai para um outro governo dele. Ele bota um vice que é um jovem, pensa muito bem e muito preparado, o Gabriel. O Gabriel vai chamar a atenção, como o Ranolfo. Olha, o Ranolfo, para mim, eu gosto de fazer sempre essa referência. Quando o Ranolfo assumiu o governo, ele deu uma aula de como ser um governador que leva o Estado, dá continuidade ao modelo do Estado, diante de uma eleição acirrada, disputada e muito discutida. O Ranolfo, para mim, foi um excepcional governador nesse período. E foi um vice-governador muito bom, principalmente como secretário de segurança. Ele assumiu uma pasta diferentemente do Gabriel. O Gabriel não assume a pasta, o Gabriel entra mais para dentro do governo, é muito parecido com o Eduardo Leite, quer dizer. Então, no meu entendimento, é uma continuidade que vai ser dada com a experiência de quem sentou na cadeira há 4 anos. Porque uma coisa é quando tu é candidato, quando tu tem os números, outra coisa é quando tu senta na cadeira e vê a realidade dos números, né? E isso o Eduardo Leite, o governador Eduardo Leite, com muita competência, fez aos 4 anos, e agora sim, com a experiência, tu já sabe o caminho, tu já sabe o atalho das coisas. Eu acho que o Rio Grande tem a condição teve as vantagens orçamentárias, a pandemia também ajudou, mas agora tu tem a venda da Corsã. A venda da Corsã, que é 4,1 bilhão, isso viabiliza um mandato. Né? Isso dá quando tu sai daquele momento de atrasar salário, de não pagar salário, de parcelar 13º, isso te manda, não resolve o Estado, não, mas isso te dá uma condição de equilíbrio num ponto extremamente sensível, que é o funcionário público, o servidor público. Quando tu começa a atrasar o servidor público, tu começa a atrasar a roda, tu atrasa o fornecedor, e isso mantém este equilíbrio. E daí, com a tua experiência, com o caminho andado, tu começa a buscar novos investimentos para o Estado, novas empresas que aqui chegam, começam a olhar o Rio Grande hoje com a reeleição, isso é importante, sustenta contratos, não se corre o risco, se correu, porque ficou o carimbo da Ford, não dá para negar. Sim. Eu sofri isso quando eu era secretário de Desenvolvimento em 2008, e nós fomos ao Canadá, eu e o secretário Aode, que era secretário da Fazenda, falávamos com a direção da Bombardier. Bombardier vinha para o Brasil. Bombardier é a 3ª maior fabricante de trens do mundo e a 4ª maior fabricante de avião, ou o contrário, a 3ª de avião e a 4ª de trem. E queria instalar uma unidade na América do Sul, e essa unidade seria do Brasil. Então nos apresentamos. Eles estavam ali naquele momento olhando São Paulo e Rio Grande do Sul. E sabiam tudo do Rio Grande do Sul. Quando nós sentamos lá no Canadá, com a presidência e a vice-presidência da América Latina, eles sabiam todas. Sabiam os detalhes do Rio Grande do Sul. Principalmente da questão de universidades e da questão de polo de tecnologia. Tecnopuc, CEITEC, Unicinos, eles sabiam tudo no detalhe. E o medo, o temor deles era a história da Ford. Claro que ele era um pouco mais recente, eu estou falando disso aí, 2008, a Ford foi 98, 10 anos. Né? Mas e aí? Se mantém contrato, não se mantém subsídios? Aí daí veio a crise mundial de 2008 e eles mudaram os planos, não instalaram nenhuma unidade na América. Mas é um problema, né? Esse é um problema, às vezes,
do conceito histórico do governo. Quando há uma repetição de governo, isso dá tranquilidade para o investidor. Ele se sente mais seguro. A condição de ruptura é menor. Se foi dado continuidade ao trabalho, ele analisa os 4 anos passados do governo, ele projeta os 4 deste mandato. Quer dizer, a condição de crescimento, desenvolvimento do Estado é muito maior com a gestão do Eduardo Leite, não tenho dúvida alguma. Passou o processo eleitoral, mas eu não tenho a menor dúvida. Vamos imaginar se o Onyx tivesse ganho e o Lula tivesse ganho lá. Nossa. Haveria condição de conversa? Haveria condição de sentar em torno de uma mesa? Não. Se tivesse ganho o Bolsonaro e o Eduardo Leite aqui, sentaria. Bolsonaro foi um grande avalista do ajuste fiscal. Ele ajudou, ele participou dessa construção que foi fundamental para o Rio Grande. Sim, o Paulo Guedes elogiou muito o Eduardo Leite. Exato. Né? Então, haveria. E eu não tenho a menor dúvida que com o Lula o Eduardo Leite vai sentar e o Rio Grande vai ter seus interesses sempre preservados e construídos. Quer dizer, isto dá tranquilidade para aquele que olha o Estado, que tem uma posição geográfica extremamente decisiva na América, é próxima à Argentina, com todas as dificuldades, mas é a Argentina, é próxima ao Chile, o próprio Uruguai, na questão de carne e leite, que é um dos expoentes do mundo. Tem hoje o Rio Grande um porto, que é o Porto de Rio Grande, com uma condição de escoamento muito melhor que tinha no passado. Quer dizer, a posição geográfica do Rio Grande do Sul, em termos de Mercosul, ela é extremamente importante. Claro que, em termos de Brasil, São Paulo geograficamente é privilegiado e pela condição econômica, mas o Rio Grande tem essa possibilidade. Então, o investidor começa a olhar o Estado e diz, olha, esse Estado tem potencial, esse Estado tem a estabilidade política que talvez nenhum outro hoje tem. Se nós olharmos São Paulo, tinha com a sucessão dos governos do PSDB. Bom, agora trocou. O Tarcísio é muito competente, etc., mas vai ter que mostrar, vai ter que dar essa tranquilidade. Antes eles tinham o investidor olhava o Estado de São Paulo com todo o poderio econômico, mas olhava na questão política. Era um Estado estabilizado. O PSDB comandava 20 anos. O Rio Grande do Sul, não, sempre com essa fama de alternância. Nunca tem uma reeleição, sempre alternância. E não é alternância de um parecido para o outro, como foi Sartori para o Eduardo. A alternância era o MDB para o PT, o PSDB para o PT. Né? E isso mudava os conceitos. Hoje a coisa me parece que é muito mais E um não segue os projetos dos outros, né? Sim. Às vezes eles têm essa mania de desfazer, né? De desfazer. O exemplo da Ford é muito grande. Quer dizer, vem a GM. Quer dizer, o site da GM, que a gente passa ali, cada vez mais cresce, etc. E imaginamos uma Ford, seria 2 vezes a GM. O que isso representaria para o Estado? Quer dizer, se fosse continuidade de governo, se o Brito tivesse naquela época ser reeleito, em 98, o Estado hoje seria outro, não tenho a menor dúvida. Mas, isso daria tranquilidade aos investidores, às grandes empresas, Sim. Né, que não tinham agora, com a reeleição do Eduardo, passam a ter. Considerando assim, Isaac, tu é um homem público, consagrado, tu tem ex-eleitores que até hoje, a gente sabe disso, né, que a gente está na política, que te cumprimentam na rua, que perguntam se tu vai voltar para a política, porque agora tu está como presidente da IGR, mas tu não está pensando em ensaiar um retorno política efetivamente? Eu até, com toda a tranquilidade, eu digo, eu tinha pensado em talvez ser candidato agora em 22, né? Aí eu dei uma voltinha na pista, como a gente diz. Fui dar uma olhada, fiquei com medo. Mudou muito. Não é pela questão do que me aconteceu em 2013. Isso aí eu estava superado, isso não... Mudou muito a política. A política hoje é muito na rede social, é muito em cima do... Tu tem que ter um segmento fechado. Talvez, e essa era a coisa que me estimulava, eu sempre fui identificado por Porto Alegre. Sim. E Porto Alegre tinha um certo vazio. Não tinha nenhuma candidatura, eu falo em termos de MDB. Eu, em 2002, eu fiz 28 mil votos em Porto Alegre. Hoje, aqui na eleição passada, o deputado do MDB mais votado, acho que fez 9 mil votos. E com carimbo do pai, que é prefeito, né, que ajuda muito. Sim.
Então tinha esse espaço do PMDB. Mas aí eu comecei a analisar com calma. Tem uma geração que está vindo que a gente tem que compreender. Essa geração hoje tem talvez um pique diferente, tem uma relação, talvez não aquela que a gente tinha de mão a mão, de apertar a mão, de ir na casa do eleitor, tomar um cafezinho, conversar, do pequeno grupo. Hoje, uma rede social faz os votos que a gente tinha que percorrer alguns quilômetros no interior para fazer. Eu não tenho essa ferramenta, não tenho essa linguagem no dia a dia. Não adianta querer criar essa linguagem na véspera de uma eleição. Isso tu constrói com o tempo. Aí entendo, acho que a minha experiência ajuda em algumas funções. Né? A sensibilidade política tu não perde, a experiência de ter passado por momentos bons e momentos difíceis, isso ajuda. Já fui gestor do município, já fui gestor do Estado, quer dizer, já fui gestor, fui 4 anos diretor da CEITEC, que é uma empresa federal. Dizer, então, isso te dá uma experiência que tu possa contribuir. Eu, hoje, quando estou na IGR, e ali é também um desafio, porque o objetivo da IGR, com o passar do tempo, ela vai para uma extinção. A IGR... O que é a EGR? A EGR controla hoje 780 quilômetros de estradas pedagiadas no Rio Grande do Sul. O que é o controle? Ela tem a responsabilidade de fazer a sua conservação, manutenção, as obras, pequenas obras. Ela não tem a capacidade financeira de duplicar 100 quilômetros, não tem. Nós inauguramos hoje 2 rotatórias em Montenegro, que é uma obra reivindicada pela comunidade montenegrina há 40 anos. Nossa. Há 40 anos. Nós entregamos hoje. Eu amanhã entrego uma obra em Garibaldi. Ela faz as obras de intervenções menores, de 4, 5, 6, 7 milhões. Não é a grande obra do DAIRA, mas são obras importantes, principalmente para o município. Só que com as concessões acontecendo, nós vamos entregar agora em 31 de janeiro, vamos entregar 120 quilômetros de rodovias nossas para um consórcio que venceu um lote. Então, já vai diminuir 120 quilômetros da EGR. Diminui a sua arrecadação, porque eu perco 2 praças de pedágio, e diminui também a sua manutenção e conservação. Então, na medida que forem extintas, ou forem extintas a responsabilidade da EGR, e for repassada à iniciativa privada através de leilões para essas concessões, a EGR passa a não ter mais a sua finalidade. O Estado vai ter que criar algum órgão enxuto para fiscalizar as estradas concedidas. Isso é importante, que na hora, quando assina o papel, aceita tudo. Tem que fazer tais melhorias, tais benefícios, do prazo de tanto. Quer dizer, tem que haver uma fiscalização, claro, não só do cumprimento do cronograma físico, mas principalmente da qualidade, da executabilidade. Foi bem feito, está feito de acordo, etc. Porque não é justo. O cidadão vai pagar um pedágio um valor acima do que é cobrado hoje pela EGR, porque está esperando, tem a expectativa das grandes obras, aquelas que a EGR não tem a capacidade financeira de fazê-la. Bem, Isaac, antes de passar aí para as tuas considerações finais, eu queria deixar aqui um agradecimento profundo aqui pela tua disponibilidade de vir aqui conversar conosco, abrir esse espaço na tua agenda, que a gente sabe que é corrida, e dizer que a gente já teve em vários momentos aí juntos, né? Os anos passaram, vamos dizer, os momentos mudaram, né? E agora nós estamos aqui com esse projeto, um novo projeto, que não foge da política, mas é um projeto para estimular as pessoas a participarem da política. E, para isso, eu e a doutora Martina, graças à concepção dela, né? A gente só está sendo instrumento aqui mas a concepção dela de tentar fazer com que consigamos motivar novas lideranças a participarem da política, para mostrar que é a única maneira de nós, vamos dizer, reformar ou melhorar ou conquistar, né, uma sociedade melhor, com mais cidadania e com mais liberdade. Então, eu quero deixar aqui o meu profundo agradecimento, sabe? E dizer que
foi um momento muito, muito especial para mim conversar contigo dessa forma. A gente já conversou de várias vezes, mas nunca assim, frente a frente, tendo que dar respostas. Então, meu profundo agradecimento e deixo com a doutora Martina aí que... Te agradeço a participação, Zaca, foi um prazer te conhecer pessoalmente. E eu lá no meu fundinho vou continuar com esse desejo que de repente tu nos surpreenda retornando, porque eu quero a te política dizer, está muito difícil eu quero hoje em dizer, dia, pergunta né? para ele quantas vezes eu já disse para ele, pô, Zaca, pelo amor de Deus, nós precisamos de um líder, tia. Teleouvintes, nós temos aqui um gaúcho dedicado ao Rio Grande, né? Então, com uma bagagem da política que a gente não vê, né? Essa articulação, esse pacto que ele fez pelo Rio Grande Eu tenho é um pacto social, isso aí. Eu tenho no meu escritório, Martina, meu escritório Nossa. pessoal, eu tenho um grande quadro que eu ganhei do jornalista José Barre do Evo, que é uma foto das pessoas que assinaram o pacto. E aquilo é um orgulho muito grande para mim, porque Com certeza. ali estão naquela foto, governador do Estado, presidente do Tribunal de Justiça, procurador-geral do Estado, do Ministério Público, presidente da Assembleia, que era eu, os 3 senadores, Zambiase, Simão e Paim, os presidentes dos 10 partidos existentes na época, dos Sim. 10 partidos, PT, o PT não Tu participa. vê PT, hoje em dia, todos como é que é conseguido, os 10. né? Essa polarização. Aí o prefeito de Porto Alegre, o reitor da Universidade Federal, o presidente dos Corédios, o presidente dos sindicatos, o presidente da CUT do Rio Grande do Sul, Celcinho, o presidente da Força Sindical. Eu estou fazendo injustiça, talvez vamos esquecer de um outro, mas todas essas, o presidente Dari, a jornalista Torno, todas essas forças perfiladas e assinando o pacto. Pô, eu olho aquilo, sabe, me dá um orgulho. Eu digo, pô, alguma coisa eu fiz pelo Estado. Alguma coisa, né, nesses 20 e poucos anos de mandato, que o Sérgio me ajudou em muito deles. Eu e o Sérgio, nós tínhamos um grande amigo em comum, José Alberto Portanova Mendes Ribeiro, um dos políticos mais corretos e sérios que eu conheci. Jorginho, que nos deixou muito cedo, era uma pessoa que, sem dúvida alguma, nos ajudaria, e muito nesse espírito que nós temos, em termos de Estado, em termos de Brasil. E aí eu me aproximei do Sérgio pelo Jorge, pelo Mendes Ribeiro, e o Sérgio sempre me incomodava. Tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar. E eu acho que tudo tem sua hora. Né? Eu acho que se é uma coisa que eu quero voltar é para o Inter. Não gostei dessa parte. Se tiver que voltar... é uma coisa paixão. Fica aí que tá bem, deixa assim. Nós vamos falar de futebol, né? Agora, deixa o Luizinho só um pouquinho a cabeça. Não vamos discutir, né, Zaca? E a política, eu acho, assim, Martina, eu acho que a gente pode contribuir muito entendendo que o seu tempo passou. Não é sair dela, não. Da mesma maneira que quando eu entrei, era 92, que eu achava que tínhamos que participar, a juventude estava querendo ingressar, tinha que estimular isso, ocupei, enfrentei, enfim, me elegi e dei sequência. Eu acho que cada vez, e quero cumprimentar vocês, eu acho que esse tipo de iniciativa faz com que as pessoas olhem, porque hoje tu olha a política, está muito complicado. Todo político é ladrão, todo político é desonesto, todo político não sei o quê. A pessoa de bem é que eu sempre digo, como é que eu vou chegar? Tu vai numa eleição, é sempre os mesmos. Vai ver se um advogado... É que as pessoas de bem não se envolvem, não querem se envolver. Claro. Então a não cadeira reclama. existe. Alguém então, vai sentar na alguém cadeira. tem que participar. E para sentar ali não quer dizer se o cara é doutor, não é doutor, se tem problema, não tem problema. Ele fizer voto dentro de um processo, a cadeira está esperando. Então, a sociedade, às vezes, mas não consegue convencer um médico, uma figura ilustre, um jornalista, um professor, para participar. Então, essas iniciativas, as pessoas começam a refletir. Para só um pouquinho, deixa eu ver. A coisa não é
não está tão ruim como se fala. Né? Tu começa a ver todas essas manifestações, essas opiniões, STF, etc., tu fica completamente desacreditado. Diz, eu quero chegar perto disso. Né? Isso é ruim. Né? Isso é ruim. Acho que nós temos que ter essa... e que bom que essa meninada, essa juventude, essas pessoas mais jovens... Bom, vamos tentar mudar esse país, vamos tentar mudar. Eu acho que quando eu vejo a questão do Rio Grande do Sul, o Eduardo e o Gabriel, eu me estimulo. Um tem 39 e outro tem 38. Olha, vou te dizer, eu adorei essa chapa. Porque o Gabriel, eu fui uma vez com o Sérgio na Assembleia, né? Ele é sensacional. São dois jovens com experiência, com toda a disposição de ajudar. Quer dizer, que bom. Acho que os mais antigos, eles vão ajudando em outras fases. Eu vou dar uma opinião para vocês, se me permitem. Com certeza. Eu acho que vocês tinham que convidar o Simão para vir aqui. O Simão vai fazer 92 anos em 31 de janeiro agora. Mas completamente lúcido. Sim. Lúcido. É um democrata, é uma pessoa que vai contar uma vida que todos nós juntos não temos. Eu acho que é importante, são exemplos que estimulam que as pessoas olhem, tem gente séria nesse jogo, tem gente que quer ajudar, quer construir. Então, eu agradeço primeiro o convite, com muito prazer, Sérgio, ainda mais vindo de ti. Nós vamos querer um autógrafo. Claro, com muito prazer, muito prazer. E quantas vezes me chamar, eu venho. Que bom. Gosto de conversar política, converso. Agora, a foto engana, né? O fotógrafo é bom. Autógrafo em nome de quem? Em nome de quem? Da Vitória Consultoria, no meu? Não vamos brigar, eu né? acho que é a empresa. Né? A Vitória Consultoria. Pode ser Vitória Consultoria, então. Os dois leram, né, o livro. Então tá bom. Gostei da ideia de trazer o senador Simão. Vamos buscá-lo. Ele fez o prefácio do livro, né? Agora já fez. E faz para pouca gente. O prefácio dele está belíssimo. Sensacional o prefácio. Opa, deixa eu ver. Obrigado. Quer ler aí? Vamos ver se entendo a letra, né? Aos amigos da Vitória Consultoria, com minha admiração. Grande abraço e sucesso, Záquia. Muito obrigado, gente. Sucesso absoluto. Acho que isso é importante, esse espaço é importante para o processo. Se não tens mais nada a colocar, o microfone está aberto para ti, eu passo para o encerramento. Não, obrigado e agradeço o convite. Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo a voz da empresa criada para assessoria, consultoria de parlamentares, gestores, lideranças, ativistas, candidatos, enfim, todos aqueles preocupados com a cidadania e os destinos políticos do Brasil. Mas, para isto, você precisa seguir este canal, ativar o sininho, curtir e deixar seus comentários em nossas redes sociais. Vitória Consultoria Política Limitada, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem, lideranças do Brasil.